Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos. Isso é muito importante para a divulgação dessa doutrina tão importante em nossas vidas. Meu muito obrigado. Então, gostaria de deixar nesse primeiro momento a questão de todas as opiniões lançadas aqui no canal nestas apresentações. Gostaria de deixar aqui então bem claro o fato de que tudo o que eu coloco, que eu apresento aqui nesses vídeos, ela retrata a minha opinião pessoal. Jamais é uma verdade absoluta. Então quero deixar aqui de pronto que tudo o que eu disser aqui é passível das pessoas contrariarem, dizerem as suas opiniões, as suas versões. Isto é muito natural. Esta é a minha opinião que eu lanço aqui neste canal, nessas apresentações, fruto dos meus estudos, das minhas pesquisas, já de algo como 20 anos de estudo na doutrina espírita. Muito bem. O vídeo de hoje, essa apresentação que inicia hoje, ela irá tratar de um assunto que gera medo, não é? Gera muita especulação, muitas histórias, receios e que, inclusive, muitas vezes com fundamento. O tema da apresentação de hoje será a obsessão espiritual. Então, quando fala obsessão espiritual, já nos vem, não é? Aquele assombro, aquela situação de receio, de muitos que já presenciaram situações de obsessão. E então, nessa apresentação, nós iremos tratar de vários aspectos sobre essa temática, obsessão espiritual. Lembro a todos aqui das divisões que eu estou fazendo na apresentação central. Eu particiono em etapas, para facilitar, inclusive ficar mais confortável para quem assiste. E esta em especial terá quatro partes. Não é? Então essa é a primeira parte. Isso vai ser bastante enriquecedor, este tema sobre obsessão espiritual. Convido a todos a assistirem às 4 partes que formam o todo e buscarem então essas informações, e aí cada um vai construindo o seu conhecimento. Vai ser muito enriquecedor, eu posso garantir. Essa apresentação sobre a obsessão espiritual irá tratar sobre diversos aspectos. Os tipos de obsessão espiritual, nós vamos verificar aqui os tipos que conhecidos, os graus de obsessão. Os graus diz respeito à profundidade da obsessão. Ou seja, nós temos mais superficiais e temos mais profundas. O quanto que nos prejudicam as nossas vidas e as consequências que geram a cada um, não é? Essas situações de obsessão. Falaremos não apenas sobre o mal que a obsessão nos causa, mas também falaremos sobre o que fazer e como nos proteger, como nos precaver frente a este mal que acompanha a todos nós desde os primórdios da humanidade. Muito bem, então vamos começar falando logo sobre a obsessão em seus 3 aspectos muito importantes. A sua alta incidência, seus efeitos danosos nos indivíduos e na coletividade, e no correto diagnóstico e adequado tratamento. Muito bem. A alta incidência é devido à sua ocorrência em vários momentos da vida de toda a humanidade. A obsessão age de forma indistinta, ou seja, esse ataque não faz qualquer distinção quanto à sua nacionalidade, etnia, religião, qualquer forma em que uma pessoa possa se enquadrar. Ela ataca a qualquer um. Segundo, os efeitos danosos no indivíduo e na coletividade. Diz respeito devido aos efeitos negativos que ocorrem conosco em diversos graus, como vamos estudar logo mais, ou seja, os níveis de profundidade. Também ocorre
que não atinge apenas um indivíduo, somente a pessoa, mas também ocorre de atingir a grupos, a coletividades. Pode atacar desde uma pessoa até uma família inteira, e muitas vezes isso acontece. Continuando, o correto diagnóstico representa o cuidado que se deve de ter em identificar o caso como sendo uma obsessão espiritual. Ocorre que o caso pode não ser espiritual, e sim uma perturbação mental, como distúrbio da personalidade ou até mesmo um caso de esquizofrenia. Olha como tem que estar corretamente o diagnóstico. Identificada a perturbação espiritual, deve-se observar o tipo e o grau de obsessão, que a gente já vai estudar sobre isso. Muito bem, continuando. Adequado tratamento. Diz respeito a buscar o mais correto tratamento para o caso específico. Se não for bem diagnosticado, pode-se aplicar o tratamento inadequado e prolongar o sofrimento da pessoa obsedada ou obsidiada. Para contribuir aos nossos estudos, trago uma questão do Livro dos Espíritos, publicada em Paris, em 1857, a 18 de abril, pelo mestre lyonês Allan Kardec. É muito interessante e convido a todos a estudar, a ler essa obra. Muito bem, vamos então à pergunta de número 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunto aqui a você que está me assistindo. Os espíritos podem nos ajudar ou nos prejudicar? Não é? Deixo aqui para vocês refletirem, meditarem e responderem para si mesmo. Resposta do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, ou seja, de normal, são eles, os espíritos, que vos dirigem. Olha a situação colocada aqui. Isso aqui foi a espiritualidade de Skoll, não é? Tutores de Allan Kardec que trouxeram a ele estas questões e ele colocou lá nas obras. Veja só, de ordinário, de natural, os espíritos influenciam tanto a humanidade que praticamente eles é que conduzem a humanidade como um todo. O que essa resposta nos alerta? Que os espíritos podem nos ajudar, nos inspirando e aconselhando a respeito de nossos problemas e condução de nossas vidas. Ou podem nos prejudicar, nos perturbando de variadas formas, aonde vamos detalhar nesta apresentação. Tudo depende de nossos pensamentos e vibrações. Lembra que nós já estudamos isso na apresentação passada? A psicosfera de nosso planeta. Convido a todos aqui que não assistiram, que não tiveram oportunidade ou que viram apenas uma parte, que vejam as 3 partes que compõem a apresentação como um todo. A psicosfera de nosso planeta é muito interessante e fala sobre pensamentos, fala sobre sentimentos e emoções, vibrações, fala sobre egrégoras, não é? É esse ambiente espiritual que cerca a cada um de nós, os nossos grupos, a família, a cidade e o nosso planeta como um todo. É muito interessante esta apresentação e ela vem se somar ao estudo que estamos iniciando hoje, a obsessão espiritual. Muito bem, trago agora um trecho de outra obra de Allan Kardec, a Gênese, no seu capítulo 14, no item 45. O que diz lá? Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Olha, muito forte o que Allan Kardec coloca na sua obra A Gênese, ou seja, falando que a espiritualidade que envolve em sua maioria, não é? O nosso planeta, ele é de inferioridade moral. Olha só, por causa que é proporcional
a própria humanidade encarnada, é proporcional. Por isso nós falamos um mundo, um planeta de provas e expiações onde o mal supera o bem. Na apresentação anterior, a psicosfera do planeta Terra, convido todos a assistir novamente, é explicado com detalhes essa situação das camadas espirituais que envolvem o nosso planeta. E a inferioridade moral dos habitantes encarnados e desencarnados, eu sempre friso, pode até parecer um pouco assim repetitivo, mas isso é muito importante. Nós temos que pensar que nós somos não só apenas esses 7 bilhões de seres aqui encarnados. Tem mais todo o povo espiritual que habita aqui no planeta Terra conosco, que são os desencarnados, não é? Então, estão conosco aqui na crosta ou aqui no umbral. Isso é muito importante e, mais uma vez, convoco aqui a todos, convido a assistir à apresentação anterior que falou sobre umbral com bastante riqueza de detalhes. Muito bem, então, a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação dos espíritos inferiores, deve ser considerada como provação ou como expiação e aceita desta forma, ou seja, é provação e expiação. Por isso o nosso planeta na ordem de provas e expiações. Muito bem, o que os espíritos de escola nos ensinam com esta expressão? Que a situação de obsessão deve ser encarada como provação, ou seja, aferir se nós estamos nos empenhando em ser melhores a cada dia, aproveitando ao máximo esse estágio aqui na carne e também lembrar que se somos atingidos pela obsessão, significa que temos erros a reparar ou a expiar. Por isso, provas e expiações. Então, se nós tivermos em nossa mente presente que ocorrem as obsessões espirituais devido ao nosso planeta ainda ser provas e expiações, haver uma quantidade imensa de entidades espirituais ainda conectadas com o pensamento perverso, pensamento denso e negativo, eles vêm prejudicar aos encarnados porque se sentem em sintonia, em vibração. Então significa que cada um de nós é responsável pela psicosfera do nosso planeta e por essa conexão de quem é perverso no mundo espiritual e que pode se conectar com você. Então, se você se eleva o seu pensamento, os seus sentimentos, você vai se blindando, vai desfazendo qualquer laço de sintonia. Olha aí os primeiros detalhes importantes de cura da obsessão espiritual e de prevenção da obsessão espiritual. Nós vamos aqui devagarzinho pontuando e todos verão isso com riqueza de detalhes. Coloquei aqui uma expressão aqui embaixo dizendo assim: não somos anjos ainda. Não é? A gente não fala assim, aquela pessoa não é anjo. Não é? Lembro aqui a apresentação Anjos e Demônios, não é? Na visão espiritual e na visão da igreja, também uma apresentação que falou com riqueza de detalhes essa questão dos anjos. Convido aqui a todos a assistir. Então nós vamos percebendo que, em verdade, nós não somos vítimas da obsessão espiritual. Essa é a situação. Assim, a ideia central dessa primeira parte da apresentação, que já está um pouquinho longa, retrata exatamente a situação das obsessões espirituais ocorrerem devido a nós abrirmos, como nós dizemos, abrirmos as janelas, a possibilidade desta sintonia. Então cada um de nós é responsável por aquilo que irradia, por aquilo que sente, por aquilo que pensa, não é? Por aquilo que fala, por aquilo que faz, as ações, não é? Todos nós somos responsáveis por atrairmos ou repelirmos essa espiritualidade mais densa, essas situações gravíssimas de obsessão espiritual. Muito bem, então quero encerrar esta primeira parte, convido a todos a assistirem às outras partes mais uma vez. A próxima parte, a segunda parte, então, será lançado, como sempre coloco, aos sábados às 14 horas. Então, convido a todos a assistirem no próximo sábado, às 14 horas,
a segunda parte desta apresentação, que vai ser bastante importante, onde veremos os tipos, que em princípio são 4, mas logo descobriremos que são 5 tipos de obsessão. É muito interessante e importante para que todos nós possamos nos abastecer dessas informações e construirmos o nosso conhecimento. Como nos curarmos e como nos prevenirmos, protegermos das obsessões. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo, a essa primeira parte, e vamos fazer a nossa breve prece. Então, rogamos ao Mestre Jesus que possa envolver a cada um de nós com a sua paz e a sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.